Bom, meu nome é Amanda, eu estou no quarto semestre de administração, faço adaptação com vocês nessa matéria, jogos de empresa. O que eu aprendi com o jogo do macacão foi que nós precisamos trabalhar em equipe, né? Porque ali um dependia do outro, da produção do outro. Nós tivemos algumas dificuldades com os planejamentos, mas no final deu tudo certo. É isso. Bom, a King Tech foi criada por livre e espontânea pressão, porque nos conhecemos no dia da primeira rodada, então não tivemos muito tempo para nos organizar, mas deu tudo certo. Na teoria, nós separamos a função de cada um e na prática nós ajudávamos uns aos outros e foi assim da primeira rodada até agora na organização do trabalho. E embora não tenhamos sido o melhor na pontuação, eu não tenho que reclamar, todos fizeram muita coisa, um ajudando o outro, e assim espero que continue. Meu maior aprendizado nesse primeiro passo do jogo, nesse primeiro momento do jogo, é que um grupo, quando ele não está engajado, não tem uma estratégia de produção, não tem uma estratégia, não tem um projeto pré-definido para se alcançar o sucesso, os resultados podem até ser positivos, pode-se até ter um número crescente, mas nem todos compreendem como e por que chegaram lá. Esse tem sido, durante essas etapas todas do jogo, o meu maior aprendizado, a minha maior observação de que não adianta se ter até bons resultados se todo o grupo não estiver engajado e determinado a chegar lá. Olá, meu nome é Maurício, faço parte do grupo King Tech. No começo, nosso grupo teve um pouco de dificuldade, porque nós faltamos na primeira aula, nosso grupo começou a partir da segunda aula. Isso refletiu um pouco no primeiro jogo, porque a gente não tinha uma estratégia pronta, não tínhamos planos de quanto gastaríamos, de quanto lucraríamos. Então, no primeiro jogo, a gente fez um pouco abaixo do esperado. A partir do segundo, a gente conseguiu recuperar. Fizemos bem mais macacões, vendemos mais, mas esse plano, nossa estratégia também no segundo ainda estava um pouco falho. Mas após o terceiro nós nos organizamos, e aí foi só a recuperação, nos recuperamos bem, conseguimos nos sobressair em comparação ao que fizemos. As minhas impressões sobre a estratégia tomada pelo grupo são as seguintes. Na primeira etapa, a gente não conseguiu adotar nenhuma estratégia específica, foi meio na loucura. Por isso, o fracasso foi evidente na primeira. Já na segunda, a gente já conseguiu fazer uma forma de divisão do trabalho e a gente conseguiu superar muito da primeira etapa, as consequências, segunda, terceira. Porém, na última etapa, na quarta, a gente não adaptou uma nova estratégia para um novo elemento no grupo. E aí foi que deu os problemas que deu. Isso eu acho que foi só um problema estratégico da gente. A gente não teve no começo uma estratégia definida e a gente acertou a estratégia da segunda rodada e para a última a gente não readaptou essa estratégia. Bom, sobre o método de ensino que o professor usou, foi algo que eu particularmente gostei muito, porque é totalmente dinâmico e ao mesmo tempo que deixa a gente bastante à vontade para poder tomar decisões e definir as estratégias, é algo que nos deixa bastante apreensivo, porque a gente não sabe se está indo pelo caminho certo ou não. No primeiro dia de jogo, a gente não conseguiu fazer muitos bonecos, a gente só conseguiu fazer 8, porque foi o dia que meu grupo se formou e a gente não se conhecia, e aí para poder definir o que cada um ia fazer, então a gente ficou bem perdidos. No segundo dia, a gente conseguiu chegar com uma estratégia definida, só que só na terceira vez que a gente conseguiu melhorar essa estratégia, que foi de trazer moldes prontos. Então a gente criou moldes e aí já trouxe vários desses moldes impressos só para anexar a folha embaixo e já recortar tudo de uma vez só. E depois que recortar e ir grampeando e escrevendo o nome. Então a gente não teve problema com a divisão do trabalho, só que no quarto dia de jogo a gente teve um problema,
com os moldes, entrou uma nova pessoa no grupo também. Então, a entrada dessa nova pessoa só podia ajudar, né? Porque era mais 2 mãos para poder produzir. Porém, com esse problema que a gente teve com o molde, a gente não conseguiu produzir com muita qualidade os macacões. Então, o problema que a gente teve nos moldes foi o seguinte: a gente levou para imprimir, só que a pessoa da central de cópias que imprimiu, ela reduziu o tamanho dos nossos moldes para poder enquadrar tudo direitinho. Só que ela não falou que tinha reduzido. E a gente só foi perceber isso quando a gente começou a entregar os macacões. Conforme o pessoal estava cortando, a gente grampeando e eu levava para o professor para ele poder medir, eu estava vendo que as pernas estavam ficando curtas e tal. Só que era o mesmo molde que a gente tinha usado. E aí a gente só foi saber disso dias depois. A nossa produção foi alta, só que a gente não conseguiu entregar todos os bonecos com qualidade. Então isso afetou bastante. E é isso.